Então, agora eu vou falar como foi o stalking no meu bairro. Então, galera, aí no meu bairro inteiro, praticamente 90% das pessoas começou a fazer stalking comigo. Das, ali das casas próximas à minha, né? E, e aí juntou todo mundo que eu falei até agora. O vizinho da direita, a casa duas casas abaixo da minha, que foi a primeira. Aí a terceira casa da vizinha lá, que tinha a filha dela. Aí começou os vizinhos evangélicos também, da Igreja Congregação Cristã do Brasil. Não estou falando mal da igreja, estou falando pontualmente desses meus vizinhos, que frequentavam essa igreja, que eu achei que nunca eles iam fazer o que fez. Aí mais o pessoal do boteco. E aí botaram um apelido lá de que eu tava gritando. Sei lá, botaram um apelido, eu não sei de onde eles tiraram esse apelido. Botaram um apelido lá e começaram a zoar. Ah, não sei o que lá, voltou da igreja. Ah, Traveco, o apelido que eles colocaram. Ah, o Traveco. Traveco. Aí começaram a fazer variações desse apelido. Traveco, Travecão, Travequinho. Aí a primeira coisa que eles usaram foi um cachorro que tinha lá. Tudo era Traveco. Aí o negócio lá... Só que eles faziam a sincronização, né? Então quando eu voltava da igreja, da minha igreja, aí eles falavam, ah, o Traveco voltou da igreja. Aí o boteco inteiro dando risada, todos o pessoal do bar dando risada. Aí eles pegavam e falavam que era o cachorro. Mas era exatamente na hora que tinha acabado de chegar da igreja. Ah, o Traveco chegou da igreja. Ah, o Travequinho, não sei o quê. Aí ou o Travecão. E aí falaram, porque eles tinham um cachorro realmente que passava em frente à igreja lá, uma igreja que ficava do lado do boteco. Só que isso aí, gente, eles só falavam isso quando eu acabava de chegar da igreja. Então eles estavam falando pra mim. Mas se eu fosse falar qualquer coisa, ué, você tá tomando as dores por quê? Porque eles são assim, eles fazem a tortura psicológica, o stalking, mas eles fazem de uma maneira não direta, mas indireta. Então se você for falar alguma coisa, o doido é você. Olha, a gente tava aqui sossegado no bar. Isso aí é uma armadilha, né? Isso aí é um laço, né? Você chega lá quebrando tudo no bar, vai ter não sei quanta testemunha pra falar mal de você, invalidar o que você falou e ainda falar que você é o louco. Não, a gente tava aqui no bar, o cara chegou quebrando tudo, o cara chegou falando um monte, ele que é o errado. Aí vira pra aquele monte de gente que tá lá no boteco, você é sozinho. Então eu não tinha o que fazer. Eu não tinha. Ele já, né? E... Ah, aí tudo era Traveco. O cachorro, primeiro era o cachorro, depois era o gato. Ah, porque eu não sei o que... O Traveco tá cheirando o rabo do outro, eu não sei o que tá cheirando o rabo do Traveco, sabe? Essas coisas assim, bem chula, bem baixa. Que um cachorro cheira o rabo do outro, né? Aí os cachorros estavam transando lá no meio da rua, ah, o Traveco tá dentro, sabe? Essas coisas. E todo mundo assim com os olhão desse tamanho. As pessoas que não participavam do stalking, elas não participavam, mas também não me ajudavam, mas observavam tudo que estava acontecendo. Elas não me ajudavam, não participavam, mas observavam o que estava acontecendo. Então ninguém me ajudava, né? Dos que não estavam participando. E aí começaram a fazer sincronização com o pessoal do boteco. Xingava. Aí às vezes eu corria lá na frente, lá na ponta da laje, lá pra ver quem é que tava me xingando do boteco. Teve vez, gente, da pessoa tá virado a boca em direção à minha casa. Quando eu chegava na ponta da laje, a pessoa virava. No mesmo instante que a pessoa tava xingando, em frente ao boteco, não era exatamente em frente à minha casa. Eu falo em frente, mas era um pouco assim, mais distante, né? Na hora que a pessoa tava virado pra minha casa, com a boca virada pra minha casa, xingando, mandando indireta.
falando um monte de coisa. E quando eu aparecia na laje, a pessoa virava. Aí eu voltava para dentro de casa, a pessoa voltava a xingar. E esse modus operandi é até hoje. Qualquer lugar que eu vou morar é a mesma coisa. O pessoal fica te fazendo de besta, sabe? Você sai, eles disfarçam. Todo mundo para de xingar, de contar piada, de falar palavrão, de inventar as mais variadas coisas para poder te ofender. Aí você volta para dentro de casa, elas continuam de novo. Tanto é que eu falo para vocês, eu não sei quem é que tá fazendo. Porque ele sempre se esconde, de repente até passa do meu lado, mas eu não sei quem é. Aí eu saía de casa, quando eu chegava em casa, eu passava em frente os botecos, o pessoal do boteco ficava um xingando o outro, como se fosse entre eles. Mas era pra mim. Eu ia chegar lá e ia fazer o que lá no boteco? Eu não tinha o que fazer. Porque um tava xingando e olhando na cara do outro. Mas falando de mim, porque eles faziam a sincronização. Toda vez que eu passava em frente ao boteco, toda vez. Isso, gente, até hoje, tá? Onde eu vou morar, eles usam gente de boteco. Além de gente de igreja. Aí você passa, a pessoa fica ali falando coisas de palavras que é pra você. Só naquele momento que você tá passando em frente ao boteco. Na hora que você para de passar em frente ao boteco, eles param de falar. Muitas vezes para de falar. Outras vezes eles param de falar. Assim que eu acabei de passar em frente ao boteco, eles param de falar. E aí faz aquele silêncio. Aí depois continua de novo. Mas até então já fizeram a sincronização quando você está passando em frente ao boteco. Mas eles estão um falando com o outro. Mas eles falam um com o outro no exato instante que você passa em frente ao boteco. E ficava um monte de uns caras vagabundos, umas mulheres vagabundas no boteco. Macaco voador, macaca voadora, falando um monte de asneira, fazendo um monte de sincronização, xingando de longe, de cá, porque meu bairro, gente, ele parece uma... Como é que eu vou te explicar? Minha casa, ela fica um pouco mais baixo e conforme o bairro vai subindo, né? E aí nas outras ruas, as casas ficam acima do nível da minha. Então eles iam pra rua de cima, ficava xingando em frente à minha casa. Xingando assim, voltado pra minha casa. Quando eu saía na minha laje, lá na frente, eles paravam de xingar. Ficavam falando o número da minha residência. Ah, o travecão que mora no número tal. E aí, era na rua lá em Simão. Era o quê? Umas 3, 4 ruas acima da minha. Se eu fosse sair para ir atrás da pessoa, a pessoa ia desbaratinar. Teve vez que eu fui lá. Mas você chega lá, no outro boteco que fica lá não sei aonde. Eu nem sabia, na verdade, se era boteco. Porque ali podia vir o som de qualquer casa. Aí eu chegava lá, eles disfarçavam. Aí eu voltava, continuava de novo. Ah, o travecão que mora no número tal. E era o número da minha casa. Podia ser qualquer casa com aquele número, né? Mas eles já estavam fazendo a sincronização comigo. Então aí, por mais que eu fosse sair, eu nunca ia pegar essa pessoa. E quando eu chegava perto, eles disfarçavam. E eles, gente, eles sabiam o que eu tava dentro de casa. Então tinha vez assim que eu com a janela fechada, eu tentando enxergar quem era no boteco que estava gritando. Eles sabiam, porque já existia essa tecnologia há muito tempo instalada, que eu nunca consegui catar que tecnologia é essa. Mas mesmo eu trancado dentro de casa, que umas vezes eu me tranquei para ver se eu pegava quem era a pessoa, né? E eu com a janela fechada, mas na frestinha da janela, eles não, né? Quando eu chegava próximo da minha janela, com a janela fechada, e eu dentro de casa, eles paravam de gritar. E tudo isso não é coisa da minha cabeça, porque a minha própria progenitora, no final das contas, depois eu conto essa história, mas quando eu saí de casa, no final das contas, ela mesmo falou que já não estava aguentando mais aquela situação.
Então não era coisa da minha cabeça. Todo mundo sabia, mas eles fazem os gaslight. Enquanto você tá ali, enquanto não estão afetando eles, então é coisa da sua cabeça, né? Você tá vendo, você tá ouvindo. Mas quando começa a afetar eles, aí eles param de fazer o gaslight, né? E aí eles contam a verdade. Aí isso aí é mais pra frente, tá? Eu vou contar depois. Depois que ela voltou pra casa, aí, enfim, fizeram eu sair de casa. Mas quem que permitiu que essa tecnologia fosse instalada na minha casa? Minha própria progenitora, meus próprios irmãos, meu próprio cunhado, toda a minha família. Agora eles estão reclamando de uma coisa que eles mesmos provocaram. Porque, gente, não tinha motivo da minha família me perseguir. Não tinha, eu gastei um dinheiro ali naquela reforma. Eu fiz tudo sozinho, era pra esse povo me trazer ali, ó, me levar a pão de ló. Porque, pô, meu, nem encher o saco de ninguém pra bater laje, eu enchi. Foi o caminhão betoneira que jogou. No dia de encher a laje da casa de cada um dos meus irmãos, eu ajudei. Juntou aquele monte de gente e eu carregando lata pra encher a laje deles. E eu que fui o ajudante de pedreiro para construir a casa da minha irmã. Nem para ela contratar uma pessoa decente de ajudante de pedreiro lá. Eu que tive que ser, eu era adolescente. Tinha que largar minhas coisas para ajudar o pedreiro lá. Eu não enchi o saco de ninguém, sabe? E esse povo, com toda uma... não tinha motivo desse povo me perseguir, gente. Eles começaram a me perseguir sem motivo. Lá no comecinho, no começo de tudo. Tanto é, gente, que eu não sabia que tinha todo um plano armado pra cima de mim. Senão jamais eu teria pegado empréstimo no banco pra pagar em 10 anos. Tô devendo 40 mil só em um banco, fora no outro banco. Graças a eles. Jamais eu teria feito aquela reforma. Se eu soubesse que tinha um plano armado... Gente, eu era inocente. Eu tava sem saber de nada. De nada. E as coisas foram acontecendo na minha vida. Foi acontecendo. Eles destruíram a minha vida. De graça, à toa. Por inveja e ganância. Inveja e ganância. Que nem eu falei. E depois eu descobri que tinha todo um plano armado pra minha irmã mais velha ficar com a casa. Sendo com a mãe viva ainda. Disputando herança de pai vivo e mãe viva. De mãe viva, sabe? Em vez, morou 25 anos, gente. 25 anos com o macho dela. Macho dela acomodado pra caramba. Todo mundo acomodado. Meus outros irmãos lá. E eu fui o único que fiz alguma coisa de real. De uma reforma real. Uma reforma que realmente mudou a casa. E eles, em vez de me agradecer, eles jogaram o mundo inteiro nas minhas costas. Colocaram o mundo contra mim. Agora, e depois eles vieram reclamar que não estavam mais aguentando aquela situação de stalking. Que eu comecei a sofrer stalking do bairro inteiro, do boteco, dos meus vizinhos evangélicos. Sabe? Quem fazia isso daí era meus vizinhos evangélicos, de eu viajar, os vizinhos lá da congregação. 2 casas acima da minha, na mesma calçada da minha. Eu viajei uma vez pro interior, sabia certinho a cidade que eu viajei. Aí eu chegava, a pessoa me provocando. Eu vou viajar pra tal cidade. Pra tal cidade esse final de semana. Lá é bom? Diz que é muito bom lá, viu? E eu tinha acabado de chegar daquela cidade específica. A pessoa nunca falou o nome daquela cidade. Nunca. Mas só porque eu tinha acabado de chegar com as malas, a pessoa sabia até pra onde eu tinha ido. Aí meus vizinhos evangélicos da Congregação Cristã do Brasil começou também a falar de traveco, travecão. Mas nada é com você, entendeu? Mas tudo é pra você. Ao mesmo tempo que nada é pra você, eles fazem lá e começaram a falar que traveco era um pedaço de pau. Aí tudo era traveco. Traveco era o cachorro, traveco era o gato, traveco era um pedaço de madeira, traveco era uma ferramenta. Tudo que eles podiam chamar de traveco, tudo era traveco. E meus vizinhos lá da congregação, bota o traveco aqui na laje. Gente, era uma palavra que ninguém falava. Ninguém falava essa palavra.
Depois que começou o stalking coletivo, todo mundo começou a falar e fazer sincronização. Não só falar, mas fazer a sincronização. Então, entendeu? Aí eu chegava lá, meus vizinhos, né, pseudo-cristão da congregação, não tô metendo pau na igreja, tô falando desses meus vizinhos especificamente. Pseudo-cristão, né, neofascista nazista, e falando, bota o traveco aqui na laje, não sei o que, bota o traveco tá pegando sol, aí bota o traveco aqui na laje, aí ia ver o traveco, aí falava o dia inteiro, torturava a mente da pessoa o dia todinho. Aí no final, aí depois de vários dias de muita tortura psicológica, aí a pessoa fingia que toda aquela palavra foi para um pedaço de pau ou para uma ferramenta que eles batizaram de traveco. Mas não era, eles fizeram sincronização. Se eu tava na minha laje, a pessoa ficava falando, sabe? Traveco tá pegando sol, traveco isso, traveco aquilo. Então eles fizeram tortura psicológica durante vários dias seguidos. Pra depois, no final das contas, falar: aí se eu fosse tirar satisfação, não, o traveco é um pedaço de madeira, é uma ferramenta lá, não sei das quantas. Você tá louco. Tá caçando confusão com as pessoas à toa. Você que tá perseguindo as pessoas, porque os psicopatas narcisistas, eles invertem toda a situação. É você. Você que tá tomando as dores. Isso daí, gente, é uma frase muito usada por eles, viu? Procurem vídeos com especialista que lá tá falando. As frases mais faladas pelos narcisistas. Não, você que vestiu a carapuça. Você que tá tomando as dores. Isso aqui eu tava falando, mas, né? Tava falando com tal coisa, com tal ferramenta, com tal pedaço de madeira, de pau. Até caminhão eles batizaram de traveco. Tudo era traveco. Vai parar o traveco aqui em frente de casa? Aí foi ver, era um caminhão. Aí tudo, gente, tudo era traveco. E aí você vai tirar a satisfação, eles vão inverter a situação pro seu lado. E aí, gente, eu fui só reparando. Aí depois disso, o outro vizinho da congregação do outro lado da rua, que me conhecia desde que eu nasci, sabia exatamente quem eu era, fazendo a mesma sincronização, a mesma tortura psicológica. Aí na hora de ir pra igreja, bota o melhor terno, o melhor sapato, parece que tá indo pra uma festa, pra um casamento, Bíblia debaixo de um sovaco, instrumento musical debaixo do outro, e dá-lhe sacanagem durante o dia inteiro. Nessa organização neonazista fascista aí, de pseudo-cristão patriota. E aí, gente, e gritos, né, pelo bairro inteiro, porque como meu bairro meu bairro que eu morava, ele tem uma característica, imagina uma panela. Então ele tem aquela parte baixa e tem aquela parte alta do bairro que vai subindo. Assim era meu bairro. Então minha casa ficava no começo do bairro, só que as ruas iam subindo, era gradual. A cada rua, uma rua ficava mais alta do que a outra. Então era uma escadinha. Eram ruas paralelas e escadinha. A cada rua que era uma paralela à outra, uma rua era mais alta do que a outra, não é? Então formava aquela panela, sabe? Aquela lateral da panela. Então tudo que se falava no bairro, você ouve. Como se fosse aquele lugar, sabe? Enfim, vocês entenderam, né? Sabe na Grécia Antiga, que o pessoal fazia teatro? Tipo aquela arena, aquela escadinha, tem o centro e aí vai subindo, mais ou menos assim. Assim era a configuração do meu bairro. E como que eu ia saber de que casa que estava vindo aqueles gritos? Eu não sabia de que casa, eu imaginava que era do boteco. Do outro boteco que ficava lá na rua de cima. Algumas vezes eu tinha que subir mesmo, porque eu falei, eu não vou nem me dar o trabalho de sair da minha casa, bater perna à toa, porque eu vou chegar lá e eles vão parar de gritar. E era dito e feito. Mas algumas vezes eu tinha que sair de casa e subir a rua, justamente na hora que eles estavam gritando.
E aí eu chegava lá onde eles estavam gritando na rua, parava de gritar. Então é aquela tortura psicológica, aquele stalk 24 horas por dia, várias pessoas cometendo stalk contra uma única pessoa, fazendo tortura psicológica contra uma única pessoa, invadindo a privacidade de uma única pessoa. Você não tem como reclamar com os profissionais aí da público que poderiam me ajudar, porque os profissionais públicos estavam fechados com eles e torturando uma pessoa inocente, uma pessoa que já tinha sido prejudicada totalmente. E esse povo aí, sei lá o que tem na mente, bosta, não sei, fazendo o que estava fazendo. Uma grande covardia coletiva, uma grande maldade coletiva. Porque quem faz isso, gente, não é herói, não é heroína, nem é corajoso, nem corajosa. Isso daí é covardia. Corajoso sou eu, que enfrento todos vocês sozinho. Eu e Deus. Nem profissional aí que poderia me ajudar, me ajudou. Corajoso sou eu, vocês são um bando de covardões e covardonas. É isso que vocês todos são. Isso aí não é coragem, isso aí é covardia. É falta de coragem, na verdade. Aí vocês coletivamente têm que se juntar e fazer o que estão fazendo. E aí, gente, começou, né? Ficou esse inferno aí no meu bairro, que eu não podia botar o pé na rua. Quando eu chegava, o pessoal do boteco começava a jogar dos dois botecos, não só de um boteco, começou a lançar coisas ao ar, mas eles eram e eles são uma multidão. Eles são uma multidão de macaco voador, uma legião. Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, porque somos muitos. São verdadeiros demônios de carne e osso. Um bando de psicopata narcisista, um apoiando o outro. Infernizando a vida de uma pessoa, destruindo a vida de uma pessoa inocente, trabalhadora. Vocês pegaram um bando de vagabundo, que sempre foram vagabundo, estão financiando vagabundos para fazer serviço para vocês. Vocês estão financiando exatamente aquilo que vocês combatem. Vocês falam tanto de gente vagabunda e vocês pegaram um monte de vagabundo, estão dando dinheiro para essas pessoas, para elas continuar fazendo o que elas sempre fizeram na vida, vagabundando, e estão destruindo a vida de pessoas trabalhadoras, realmente que batalharam a vida toda, dignas, à toa. Porque meus parentes, entre aspas, até tinha um motivo para me destruir, por inveja e por ganância. Entre aspas, por inveja e por ganância, eles até tinham um motivo. Mas e vocês, que não é nada meu? Vocês do bairro que eu morava, e esse bando de macaco voador por aí mundo afora, vocês não têm nada contra mim pessoalmente. Vocês não têm motivo nenhum para estar fazendo o que está fazendo, né? E aí botaram um mendigo lá no meu bairro, um mendinguinho que tinha lá. Botaram ele em frente ao terreno baldio, que em frente à minha casa tinha um terreno baldio. O cara, engraçado, o cara dizia que tinha problema de saúde, mas na hora de pular, gente, era uma lata. O dono do terreno não botou cerca, ele botou um latão, e era um latão alto. Um latão. Como é que aquele cara com problema de saúde pulava aquele latão e ficava dentro do terreno me xingando? Aí xingava de manhã. O modus operandi dele, gente, é sempre de manhã, geralmente, quando eu tava dormindo. Aí eu ficava me fazendo de besta. Se eu levantasse cedo e fosse verificar o que era, a pessoa parava de xingar. Aí eu voltava pra dentro de casa, a pessoa continuava. Pegaram um mendigo lá, um mendinguinho lá, cara que não valia nada. Gente ruim, gente que não presta, que não vale nada. Aí jogaram ele pra ficar me xingando, botaram em frente o terreno da minha casa. E esse mendigo, até eu descobrir quem era, demorou tempo pra eu descobrir. Mas sempre aquele negócio, né? Aí ele ficava xingando, traveco isso, traveco aquilo, e os vizinhos tudo olhando.
olhando e concordando. E eu ia fazer o que, gente? O que eu ia fazer? Se tava uma multidão destruindo a vida de uma pessoa, eu não tinha ajuda dos profissionais. E o que eu ia fazer? Não podia fazer nada. Porque se eu saísse, se eu cometesse alguma violência, mesmo que justificada contra qualquer um deles, todos eles iam meter o pau em mim. Ia meter o cacete em mim no sentido de falar que eu era o errado. E se baixasse alguma polícia lá, todos iam ficar contra mim, como aconteceu. Que depois os meus parentes, teve uma hora lá que os meus parentes começaram a chamar a polícia pra mim. Eu passando por todo esse inferno que eu já passei, falando pra você de tudo que eu já passei, de todos os vídeos que eu gravei, desde o primeiro vídeo, todas as percas que eu tive, tudo que aconteceu, de eu ficar andando por aí até a Serra de Santos e voltando todo santo dia. Gente, tudo que eu passei até aquele momento, meus parentes chamando a polícia pra mim ainda. Eu vou gravar um vídeo falando da polícia, tá? Quando eles chamaram a polícia 3 vezes pra mim. 3 vezes eles chamaram a polícia pra mim e fazendo de tudo pra eu ir preso, fazendo de tudo pra eu ficar internado também. O que eles queriam, gente, é me tirar de circulação. É isso que eles queriam. Eles aprontaram comigo, meus próprios parentes. Fizeram o que fizeram, entregaram a minha cabeça pra essa organização criminosa aí. E... Só que como eu não tinha morrido ainda, né? Então, vamos tirar ele de circulação. Ou a gente prende ele numa cadeia, inventa aí um falso testemunho. Gente, pra contar falso testemunho, é igual os fariseus da época de Jesus, né? Não faltou. Você molha a mão de um boca aberta ali, de uma pessoa que não vale nada. A pessoa vai ali e conta um falso testemunho. Pra te prender, ou pra te internar, como uma pessoa mentalmente insana, sendo que os insanos são eles, que eles invertem a situação. Não custa nada. E, gente, olha, eu vou falar pra vocês. Começou todos os meus vizinhos tirar sarro de mim. Vizinho católico, vizinho crente, vizinho evangélico da igreja tal, vizinho da outra igreja tal, e fazendo stalking, e me prejudicando, e gente de boteco, do boteco A, do boteco B, mendigo que morava na rua. Eles começaram a usar tudo, gente. Aí começaram a usar varredor de rua, que eles arrumam emprego para esse povo, e esse povo fica com o rabo preso com eles. Mas nunca tinha tido isso, gente, nunca tinha tido. Aí passava varredor de rua em frente à minha casa, não sei o que, eu traveco, em frente à minha casa. Porque eles mandavam, né? Esse povo aí que vocês, dessa organização política, né? Neonazista, fascista aí, pseudo-cristã, patriota. Arruma esses empreguinhos pra esse povo e esse povo fica aí, devendo favorzinho pra eles. Aí nunca tinha acontecido, gente, era lixeiro. Aí passava lixeiro gritando: ô traveco, bem em frente à minha casa. Bem em frente à minha casa. Aí você saía pra ver, não é com você que a gente tá falando. Um verdadeiro massacre. Um verdadeiro massacre. Já não bastava tudo que a minha família de narcisista psicopata fez comigo, botaram ainda uma legião. Qual é o seu nome? Legião. Porque somos muito. Toda vez que eu penso em macaco voador, eu penso nos demônios que Jesus Cristo expulsou daquele cara no cemitério. São os macacos voadores, são vocês aí que faz parte desse movimento. Vocês são legião, um bando de demônios de carne e osso. Qual é o seu nome? Legião, porque somos muitos. Essa daí é a figura, a pintura de vocês. Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, porque somos muito.
Muitos. E aí, um verdadeiro massacre. Era o cara do caminhão do lixo, era o cara do gás, passava em frente à minha casa e falava traveco. E era os caras do boteco, era os vizinhos crente, todo mundo massacrando, uma única pessoa. Tamanha covardia. Aí, e a cara mexer no poste, e a cara de que também vocês arrumam esse tipo de servicinho para as pessoas? Vocês arrumam a cara para ficar mexendo em fio de banda larga de internet, nessas empresas aí de banda larga de internet. Vocês arrumam emprego para essas pessoas, depois se as pessoas estão com o rabo preso, vai ter que pagar para vocês. Aí era a cara que mexia com... Aí cara que nunca... Em frente à minha casa lá, mexendo... Não exatamente em frente à minha casa, um pouco acima da minha casa, em frente à casa desses vizinhos da congregação, que ficava na mesma calçada que a minha. Um vizinho lá que é taxista, ele é da congregação. Ele e o filho dele. As filhas dele não falavam não. Ou falava, não lembro. Mas era mais ele e o filho dele. E... gente mexendo lá no poste de internet, falando traveco, travecão, travequinho. E, gente, eles inventavam as mais variadas histórias. Que nem eu falei, do cachorro, um cheirando o rabo do outro, um cachorro transando com o outro, o traveco, não sei o quê. Tudo. Aí, gente, ó, se eu for gravar tudo que eles falavam, vai se estender demais. Mas imagine aí toda a sorte de pensamento, de maldade, que eles poderiam, de variação, que eles poderiam utilizar essa palavra, eles utilizavam. De que foi cortar o cabelo, traveco foi cortar o cabelo, traveco já tomou vacina, traveco. Era época de pandemia, né? O traveco foi tomar vacina, o traveco vou levar o traveco para tomar vacina. E tudo falando do cachorro, do gato. Se não era o cachorro, era o gato. Era esse meu vizinho aí da congregação taxista, 2 casas acima da minha, o traveco dele não era um cachorro, não era um gato, não. Era um pedaço de pau e uma ferramenta lá que ele batizou com o nome de traveco. Gente, tudo no bairro era traveco. Tudo. Aí passava o lixeiro gritando traveco, bem em frente à minha casa. Tudo era traveco. Aí... tá. Aí, galera, vocês imaginam, né? Você imagina o inferno em terra que eu tava passando naquele bairro. E fora a sincronização, meus vizinhos vendo tudo que acontecia dentro de casa. Que nem eu falei pra você, os dias que eu tava em casa, eu levantava a mão pro alto, botava o passarinho pra piar, começava a gritar, começava a bater lata. Aquela sincronização que ele sabia perfeitamente tudo que eu fazia no meu quintal. Eu abaixava a mão, parava. Eu levantava a mão, continuava. Eu baixava a mão, parava. Fora as sincronizações dentro do meu quintal, o stalk no meu bairro inteiro. Do meu bairro, gente, passou pra cidade inteira. Começou gente me xingar que eu nunca vi na vida. Gente passando no carro, me xingando. Eu tava andando na rua, passava um carro que eu nunca vi na vida, de pessoas que eu nunca vi na vida, xingando traveco, não sei o que. Vou gravar um vídeo agora falando como foi na minha cidade. Eu já falei pra vocês que começaram a perturbar a gente em frente à igreja que eu ia, que o pessoal nem conseguia fazer culto. Eu parei de ir na igreja porque os irmãos não conseguiam mais pregar, não se ouvia, porque às vezes eles passavam com o carro no último volume, tocando funk, tocando sertanejo, e ficava em frente à igreja atrapalhando o culto. Aí se eu fosse chegar naquele carro e falar, pô, é por causa de mim que vocês estão fazendo isso com a igreja. Ah não, você tá achando que é com você, mas era por causa de mim, gente. Tanto é que só foi eu parar de ir na igreja, a igreja teve sossego. Não respeitando nem a casa de Deus, entendeu? E
Durante o tempo que eu tava na igreja, lá, os botecos que ficavam perto da igreja, ficava gente escondida nos botecos, xingando, traveco, fazendo variações de chacota, de tudo. Soltando palavras ao ar. Passava carro na outra rua de cima e xingava. E aí eu ia lá no boteco ver alguma coisa, todo mundo disfarçava. Você não sabia de quem era aquela voz. Então é sempre assim, são xingamentos que a pessoa não mostra a cara. Isso, gente, já tem 6 anos. Eu não sei quem são os meus abusadores. Não sei. Eu só sei que é uma legião. Existem algumas pessoas específicas que viajou lá para outro estado onde eu fui. Que eles mandaram essas pessoas ir atrás de mim. Mas essas pessoas, elas eram acolhidas nas casas próximas. Que não foi só em outro estado, não. Em qualquer casa que eu ia aqui na minha cidade, essas pessoas tinham vizinhos que pertencem a essa mesma organização criminosa e acolhe esses torturadores na casa deles. E essa pessoa lá da casa deles ficam gritando, me xingando, fazendo variações com a palavra traveco, dentre outros xingamentos. Eu tô falando traveco aqui, que foi o mais falado, mas tinha outros xingamentos que eles xingavam também, direcionado a mim. Isso na minha cidade, aí eu me mudei de estado, mesma coisa. Aí eu entrava dentro de um trem, pessoas falando no trem, traveco isso, traveco aquilo. E essa organização usa muito Motorola, que nem eu gravei em vídeos anteriores. Ficava gente me rodeando, tocando o som característico do celular Motorola. E é uma das marcas deles, né? Ficar tocando o celular Motorola. Gente, não é tocando normal, é tocando, te rodeando o tempo inteiro. Sabe cachorro quando fica circulando uma pessoa? Sabe pessoas... a pessoa não atende o celular. Isso aí não é normal, entendeu? Ela não atende o celular e ela deixa o celular tocando muitos minutos seguidos. Do celular Motorola, do toque do Motorola. E eu já sei que é dessa organização. Onde eu ia na cidade... eu vou gravar esse vídeo, tá? Vou gravar o próximo vídeo falando como que foi as perseguições na minha cidade. Na minha cidade. Que eles usavam som de celular e tudo, tá? Vai ser pro próximo vídeo. Então é isso, gente.